Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Continuando nossas aulas de botânica, eu vou falar especialmente de uma planta que chama-se Selaginella. É uma pteridófita. O que ela tem de especial? A pteridófita, ela é heterosporada. O que é isso? Todas as pteridófitas que a gente viu na aula anterior, elas possuem o quê? Isosporadas, elas possuem um tipo só de esporo. Vocês vão entender nessa aula por que é importante ser uma planta, ou estudar uma planta dessa heterosporada. Seria o quê? Ela tem dois tipos de esporos. Então ela vai ter o microsporo, seria pequeno, né? Então são inumerosos. E tem o macrósporos, que seria o quê? Grandes e produzem geralmente 4 só. Vocês vão entender nessa aula, através do que? Do ciclo de vida da Selaginella, por que é tão importante. Então, a Selaginella é mais ou menos uma estrutura dessa. Provavelmente vocês já viram essa planta. Geralmente ela está em locais mais úmidos, né? Por se tratar de uma planta, de uma pteridófita, que ela depende ainda da água para a reprodução. Então, o que acontece? Ela produz então 2 tipos de esporos que eu comentei agora. Então, o que acontece? A planta ela tem aqui o estróbilo, já é uma estrutura, né, parecida com o estróbilo. Tem pesquisadores que não gostam de colocar esse nome, mas ela já tem os estróbilos. Então seria aqui na parte, esta parte eu fiz aumentada dessa estrutura. Então seria uma estrutura aqui, ó. Então aumentei, ela vai ter o estróbilo. Então alguns estróbilos vão produzir o quê? O microsporângio, que seria o quê? Para produzir o micrósporo. Então lembra-se os esporos numerosos. E outra região vai produzir o megasporângio, que seria aquele que produz 4 esporos maiores, são os macrósporos. Então, o que acontece? O microsporo, ele vai o quê? A hora que ele está desenvolvendo, ele cai num ambiente propício, né? Geralmente a estrutura, né? Tem uma estrutura ali, está úmida, então ele acaba desenvolvendo. Então ele forma um microprotábulo. O megasporângio, ele vai produzir o megasportrópilo. O que acontece? O megasporângio, que forma o megastópulos, o que acontece? Ele forma, a hora que ele cai, né, num ambiente ali propício, ele forma um megaprotábulo. Então, formam 2 tipos, o microprotábulo e o megaprotábulo. O microprotábulo vai produzir o anterozoide, que seria essa estrutura em espiral, ela é móvel. E o megaprotábulo vai produzir essa estrutura com a osfera lá dentro, no interior, que seria o gameta feminino. No caso aqui, o anterozoide, ele precisa nadar, ele vai nadar, vai fecundar a osfera, formando o zigoto. A partir daí, o zigoto vai formar o quê? A planta novamente, que seria o esporófito. Então, é um ciclo diferente das outras pteridófitas, porque ela já tem o microsporângio e o megasporângio, semelhante às gimnospermas. Então, a provável é interessante porque não só as gimnospermas surgiram desse tipo de plantas, as heterosporadas, as angiospermas também, que a gente vai ver ao longo da aula. Então aqui, falando de evolução, nós temos as protistas, né, os protistas formaram, nós temos as algas, né, as rodófitas e as feófitas. As plantas terrestres, a origem dela seria o quê? As clorófitas. São aqui as algas verdes. Então nós temos as algas verdes, tem várias estruturas, né, semelhantes. O teste de DNA, principalmente do DNA do cloroplasto. Então tem vários estudos que comprovam que as plantas, as primeiras plantas terrestres, né, as plantas dos grupos vegetais terrestres, originaram das clorófitas, são as algas verdes. Aí o que aconteceu? Na transição entre briófita e as algas verdes, ocorreu o quê? Para conquistar o ambiente terrestre, o gameta ele não poderia ficar livre ali. Então precisou o quê? De células estéreis em volta do gameta, porque no solo
ele poderia ressecar e não conseguir fazer a fecundação. Então aqui são as plantas avasculares, seriam as briófitas. Então ela já tem o gameta envolvido por células estéreis, diferente dos gametas das algas. Aí ocorreu o quê? Uma evolução, alguns grupos de briófitas, né, formou o quê? As pteridófitas. Com a evolução surgiram os vasos condutores. Então, com os vasos condutores, as pteridófitas conseguiram o quê? Aumentar o porte. Então o sistema de transporte acabou ficando mais eficiente. A planta ela é de maior porte. No caso da briófita, elas são pequenas, né? Porque a água, né, o sistema de transporte é célula a célula, então demora, né, o processo. Então elas têm no máximo 5 centímetros. Aí, a partir das pteridófitas, surgiram outro evento importante, que é a semente. Então o embrião ele acabou envolvido por uma estrutura que nós chamamos de semente. Para dispersar esse embrião, ambiente seco, nós temos sementes que podem ficar dormentes, né? Então elas ficam anos sem germinar. Se ela cair num ambiente propício, se ela receber umidade, tem umas que tem que pegar fogo, então elas acabam brotando. Então a estrutura ela consegue ser dispersa. No caso aqui, a semente. Não confunda a semente com o esporo. O esporo ele é uma estrutura de resistência, mas só que ele não suporta tanto tempo. A semente ela já tem nutrientes, ela já tem o embrião lá. Aí, após disso, né, essas plantas são as vasculares, né, pteridófita, gimnosperma, surgiu o quê? Uma estrutura que a gente chama de fruto. No caso, para surgir o fruto, eu preciso da flor. Então, a planta, as angiospermas, elas dominam, né, o ambiente terrestre, porque elas possuem estruturas, além da semente, ela tem flores e frutos, que o que? Na flor, no caso, a polinização é mais eficiente, elas não dependem da água, né, no caso da gimnosperma e angiospermas, elas já possuem o tubo polínico na hora da formação, tanto no estróbilo como na flor, né, para ocorrer a fecundação, seria independente da água. E os frutos para dispersar sementes, no caso, o embrião. Então, isso seria um resumo, mais ou menos, da evolução dos vegetais, que eu já comentei em outras aulas, mas quem tiver dúvida ainda pode deixar um comentário aí, que a gente tenta responder posteriormente. Então, e quais seriam então as evidências, né? O DNA dos cloroplastos, que a gente sabe que é diferente. O cloroplasto é uma organela que surgiu de endossimbiose entre as bactérias ali, as algas, né, azuis. Os tipos de clorofilas, se a gente olhar as algas, elas têm a clorofila A e B semelhantes, né, a A e B que a gente tem em clorofila nas plantas terrestres. Os pigmentos carotenoides, principalmente o beta-caroteno, está presente também nas algas e nas plantas terrestres. A parede celular composta só de celulose, então é uma evidência aí da evolução. E a reserva de amido, todas fazem reserva de amido. Então aqui falando de evolução, para falar de evolução de planta, a gente fala da transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, colocando aqui, a gente pegar as algas, as algas têm evidências, né, que surgiram algas na água salgada, e o que aconteceu? A transição da água salgada para doce, para as algas, foi muito importante e foi muito bem sucedida. A gente encontra mais algas agora, né, espécies de algas em água doce, então houve essa transição da salgada para doce. Mas aí as algas multicelulares acabaram originando, né, as plantas terrestres que eu comentei aqui. Mas para conquistar o ambiente terrestre, algumas estruturas tiveram que, né, as plantas tiveram que se adaptar, houve mutações, várias estruturas tiveram que se adaptar e surgiram novas estruturas, né? Então, um principal vaso condutor que eu comentei, que ocorreu entre briófita e pteridófita, no caso da pteridófita, cutícula para as plantas superiores, principalmente na folha, para evitar a perda d'água excessiva, né? Porque a água para conquistar o ambiente terrestre, necessita, né, da água, né? A água se tornou o quê? Um bem, né, necessário ali, e
o estresse, né, da planta sem água, no caso da aquática, não tem problema, né? O estômago, que seria uma estrutura para poder ocorrer as trocas gasosas, no caso da água é mais fácil, né, por difusão, e a fecundação, que é muito importante. No caso, quais foram os grupos que ficaram independentes da água na fecundação? Seria as gimnospermas e as angiospermas. Então aqui o que acontece? Então as algas verdes multicelulares originaram, né, as algas com gametófito dominante, originou a briófita. Lembra-se, na aula de briófita eu comentei que o gametófito é dominante na briófita. Nas plantas superiores, o esporófito é dominante, o gametófito é transitório. As algas verdes multicelulares também originaram o que? As pteridófitas. Então aqui no caso, o esporófito é dominante nas pteridófitas, né? E o caso especial da aula de hoje, né, que seria a salaginela, que é uma pteridófita, ela é importante porque nós temos então as plantas, né, que tem as pteridófitas isosporadas, que o esporo é igual, e as heterosporadas, que acabou o quê? Originando tanto as gimnospermas como as angiospermas. Então ela tem os dois tipos de esporos, então uma planta muito estudada por causa disso, né? Então a heterosporia seria a formação dos micrósporos e megásporos. A endosparia, que é uma estrutura, né, que aconteceu o quê? A germinação do megásporo no megasporângio. Então o megásporo é importante, né, seria a estrutura feminina, desenvolver dentro de uma estrutura, que seria aqui, ó, essa estrutura aqui maior, que é para formar o que? O megaprótalo. Então ela fica protegida para ocorrer o que? A fecundação. Então é importantíssima. No caso da gimnosperma, já surgiu o estróbilo, que a fecundação ocorre lá dentro, já possui o tubo polínico, que desloca o gameta, né, a estrutura masculina até a feminina através de sinais químicos, né, ela vai por química, né, substâncias químicas. E no caso das angiospermas, ele já possui o que? O tubo polínico, já tem dupla fecundação, então ela já tem tanto a formação, né, da semente como a formação do fruto aqui, que seriam as plantas, né, no caso aqui, possuem mais estrutura, são mais evoluídas. Então, mais ou menos o que eu queria falar, o que vocês têm que lembrar das plantas, né, das pteridófitas heterosporadas, que originaram gimnospermas e angiospermas, por isso que ela é tão importante, é tão estudada. A evolução, que já comentei em algumas aulas, cai muito no Enem, no vestibular, é bem interessante, algumas evidências também, é um assunto muito cobrado em botânica, já comentei com vocês, que chega a cair 45% botânica, né? Que é uma matéria, ela é complexa, tem muitos nomes diferentes, cada um tem uma estrutura, então tentar estudar o tipo de estrutura, quais são as particularidades de cada planta. Então é isso, pessoal, espero que vocês entenderam. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tenham uma ótima semana e um bom dia, até a próxima aula.